Quando você falar tá valendo, começa aqui. Não. Então vai, vamos lá, galera. Boa sorte. Valeu, rapaziada. Valeu. Tranquilão? Valeu. Um prazer ver vocês. Salve, salve, galera. Seja mais uma vez bem-vindo. O Vitão tá de volta. Tá aí com a gente. Sassá mais uma vez aí, o Santiago. Hoje tá no perfil. Tá no perfil, né? despojado. Despojado. Tá bebendo chimarrão hoje. Esqueceu a calça de vaqueiro? Hoje tá diferente. Acabou as roupas, né, meu? Eu ia começar a repetir tudo de novo. Mas Da hora. Mas é isso aí, galera. Mais uma vez sejam bem-vindos. Hoje nós temos um convidado top. sim. Top. O homem cabeça assim gigante, A gente já tentou aberta fazer, assim, inteligentíssimo. Já tentamos fazer umas entrevistas com ele. Sim. Empecilhos rolaram, mas hoje... Foram duas vezes já que a gente tentou fazer. De hoje não passa, né? Exatamente, hoje não passa. De hoje não passa. Bora fazer. Por mim poderia fazer, porque a última entrevista que a gente fez, que infelizmente não foi no ar, foi fantástica, né? Foi. É por isso que fazemos questão de tentar Você novamente. acredita que, fazendo um adendo, né, eu fui dar uma entrevista para uma rádio, né, especificamente, e, cara, quando eu fui dar a entrevista, eu fiquei, parece que 10 minutos, assim, no ar, a gente conversou e acabou a energia, cara, e o gerador já tinha sido acionado e não aguentou, e acredita, eu tive de voltar, eu falei, meu, deve ser alguma sina, né, cara? Acho que é alguma providência, eu ia falar alguma besteira, aí a providência veio falar, Daí arruma, né? Veio Dá da uma hora. oportunidade de arrumar. Mas é isso aí. Então, galera, Santiago Gomes aqui conosco. Ah, não sou eu. Né? Não é esse Santiago, é o outro. Mas antes, né? vamos fazer os agradecimentos. Tem mensagem pra passar, né, mano? Temos. Primeiramente, vou aí. até dar um adendo aqui. Primeiramente, vamos agradecer aí. Valeu, rapaziada do Estúdio 365 pelo espaço. Top, show de bola. Estamos fazendo nosso trampo aqui e os caras estão acreditando no nosso serviço também. E, pô, bola pra frente e vamos continuar nessa, né não, mano? Obrigado. Valeu. Valeu. Santiago tem umzinho também pra dar um recadinho. Então, vamos lá. The Season, né, cara? The Season sou eu, a minha amiga italiana. A gente faz comidas italianas, um pouquinho de brasileira também. Tudo feito à mão. A gente orgânica? Não, é natural. Não pode falar orgânico, porque orgânico tem licença e tudo mais. A gente fala, é a mesma coisa. Enfim, e a gente começou a plantar agora para essa próxima temporada, né, tudo mais. Vai ter tomate, vai ter pepino, um monte de coisa. Enfim, e todo mês a gente vai mudando o cardápio, porque, como o nome diz, né, The Season, é a estação. É isso. Boa. Top. E você que quer aprender a trabalhar com trader, trabalhar com gestão financeira, gestão de risco, investimentos, bolsa de valores, análise gráfica, day trade, swing trade, tudo mais que envolve esse mercado de investimento trader, não deixe de buscar a Ítalo Cabala, né? Uma escola de educação financeira, onde temos o Ítalo como gestor, professor, é o nosso mentor, né, cara? E mentor. Cabeça. Tá aí, tamo junto, nossos parceiros. E vamos lá, vamos pra entrevista aí que eu já tô empolgado. Bora, Santiago, seja bem-vindo mais uma vez. Mais uma vez. Tamo junto. Santiago, a primeira pergunta é aquela que não pode faltar, né? Conta pra gente aí quem é você, a sua formação, de onde você veio, seus ideais. Se apresente aí pra galera. Certo. Bom, meu nome é Santiago Gomes, né? Eu sou da área da psicologia, né? Então sou psicólogo por formação, venho desenvolvendo conhecimentos na neurociência. Por que a neurociência? Porque muitas das nossas decisões, elas não perpassam só por aspectos psicológicos, né? E nem tampouco só biológicos. Biológicos são os hábitos, né? Enquanto psicológicos é o conhecimento que a gente adquire durante a vida, né? Causa e efeito, que geram ali as consequências e nos movem a agir, né? E emocionalmente, até mesmo por meio biológico. E mentalmente é aquela questão que envolve também os hormônios, né? Então as nossas decisões, por exemplo, excesso de adrenalina pode te levar a uma condição de ação não tão condizente com a realidade, né? Então, ou excesso de dopamina, ou então excesso... E eu não preciso nem dizer dos excessos, né? Posso falar aqui um pouco sobre estar um pouco além da normalidade, pode me levar a ações equivocadas, tá? Por isso que para as decisões a gente precisa estar bem confiante, concernente e principalmente em equilíbrio, tá? Por ser músico, também
é fácil compreender que um músico emocionado, ele tende a errar com muito mais facilidade, né? Então, quando nós estamos tocando, nós temos de, dependendo da situação, ainda que seja emotiva, né, emocional, a gente tem de saber separar, tirar a emoção de lado e lidar ali com a racionalidade, ou seja, fazer o que é para ser feito. Então, psicologia, junto com a neurociência, atuo no mercado financeiro também, presto assessoria para alguns traders, para algumas empresas voltadas para isso, para a área de advogados, tenho comércio de vinhos, sou um cara apaixonado por vinhos, então tenho uma loja de vinhos aqui em Santo André, a região onde eu moro, né? E hoje mesmo dei um treinamento sobre vinhos para uns parceiros nossos, e costumo fazer coisas que eu gosto muito de fazer. Então, tudo isso para dizer que a minha área principal é a comunicação, né? E a comunicação voltada a gente. Primeiro a comunicação intrapessoal e depois a comunicação interpessoal, ou seja, de dentro para mim mesmo, né? Dentro junto comigo mesmo, e de dentro para fora, que é para com as pessoas, né? Transmitir informações. Da hora. É um baita do trabalho. Como que é o nome da loja? Armazém Portugal. Se quiserem, depois vocês nos cadastrem lá como parceiro de vocês. Parceiros não, né? Como seguidores lá, eu sigo vocês. Armazém Portugal 1505 no Instagram. Armazém Portugal 1505. E, Thiago, você tem site, tem tudo. Faz distribuição, delivery pro Brasil todo? Sim, Brasil todo. Que legal. Brasil todo. Bacana. É uma oportunidade aí, ó. Vai que rola uma parceria, não sei, quem sabe. Sim. A gente cria O cara entende do que tá falando QR Code aqui, então, 20% de desconto, assistiu o setcast, vai beber um vinho, olha que delícia. É uma paixão que virou negócio. Exatamente. Essa é bom. Com certeza. Thiago, vamos começar então, cara, como nós tentamos pelas últimas vezes também, a gente foi falar um pouquinho sobre escassez, sobre abundância, e como que a gente faz para sair da escassez para a abundância? Qual que é a fórmula para chegar na abundância? Certo. Primeiro é entender, a gente fala de modelo mental, né? Em primeiro, o que é modelo mental? O modelo mental é composto por 3 estruturas: crença, regras e valores. As regras é tudo aquilo que a gente faz pragmaticamente, né? Então eu preciso sentar, preciso acordar de manhã, fazer o meu chimarrão, pensar no meu dia, e aí eu planejo o meu dia para daí sim começá-lo. Isso é uma regra, né? Essa regra faz sentido para mim? Não faz sentido para mim? É aí que a gente vai questionar a regra, né? Muitas vezes até mudar a regra. A crença é tudo aquilo que a gente acredita com base no que nos contaram, com base até nos nossos erros e acertos. A gente acaba estabelecendo aí um parâmetro, e os valores é aquilo que a gente realmente agrega sentimento, ou seja, sentir na mente, né? Então a gente agrega ali algum valor em determinada situação. Então é importante investir, é importante investir o quê? Dinheiro em algum lugar, certo? E o que isso significa? Por exemplo, eu gosto de investir em comércio, eu gosto de investir em negócios, eu gosto de investir em pessoas. Necessariamente, quando a gente vai investir, né, da maneira como vocês investem, né, de repente aplicar o dinheiro em algum lugar, colocar ali nos produtos específicos, existem pessoas também por trás. Sim. Só que a questão é que existe toda uma estrutura, né, que gera um enquadramento para que isso aconteça, né? Existe um histórico, etc. O risco do investidor, do comerciante, por exemplo, quando eu vou investir em vinhos, em pessoas, e na minha loja, eu absorvo para mim todo o meu risco. Então eu tenho de treinar as pessoas, eu tenho de estar no comércio, eu tenho que, enfim, tudo isso. Veja, estou falando só aí da estrutura mental, que a gente chama de modelo mental. Eu nem preciso entrar ainda no psicológico. Tá? E aí quando você fala da escassez e abundância hoje, né, quando nós pensamos nisso, nós pensamos o quê? Mais psicologicamente ou mais mentalmente? Então vamos partir do mental. O mental ele diz respeito ao quê? A gente está falando de medos. Né? Esse medo é fundamentado no quê? Né? Então eu tenho medo da minha escassez, tenho medo de me faltar algo, tá? Eu tenho base lógica, eu tenho base precisa em relação a isso. Os gráficos, né? A minha vida, se eu pegar desde que eu comecei a trabalhar, por exemplo, ela só vem melhorando. O meu aspecto financeiro, eu sou uma empresa que só cresce. Logo, se eu pensar em escassez, será que é coerente com o fato? Será que é coerente com a realidade? Ou será que isso tem base no aspecto psicológico em que eu já sofri escassez e aí eu trago a escassez para um ambiente que não é real? Ô Santiago, mas
Desculpa, mas dentro disso aí a gente relativa muito, né? O conceito de Depende, faz a pergunta. Dentro do que você está falando, que é do comportamento mental e psicológico, a partir desse momento a gente começa a relativizar o significado, né, da escassez com sair da escassez e ir para a abundância. Né? Porque... Sim. O que é escassez, por exemplo, para uma pessoa que anda de Ferrari e de repente não pode mais ter essa Ferrari, pode ter um carro comum? Para ele, a Ferrari passa a ser um objeto escasso, porque outrora ele podia, hoje ele não pode mais. Então a escassez depende da sua posição, né, social. Então se você se adapta, por isso que eu falo sobre o mental, se você adapta a uma condição, naturalmente aquela condição, quando você der um passo atrás dessa condição, tudo aquilo que tinha para você de repente à disposição passa a ser escasso, e aí você vai lidar com um tipo de escassez que para o outro que está abaixo de você naturalmente vai ser o quê? Falar, poxa, você está reclamando de não ter isso, eu não tenho nem o que você tem. Então a gente precisa entender o que é escassez, de que escassez nós estamos falando e do que é abundância. Falando que o cérebro, né, aí vamos entrar no conceito cerebral, biológico, o cérebro ele lida, né, com a escassez e a abundância de maneiras diferentes. Aí a gente tira a relativização. Aí vamos entender que independente da escassez ser para mim algo, para você é também escassez, independente do que seja. Então vamos falar de escassez. Como que o cérebro lida com a escassez? A gente economiza pra caramba, a gente evita desperdício. Certo? Correto, faz sentido? correto. Poxa, eu não vou jogar fora isso aqui, poxa, isso aqui tem um valor para mim. Por quê? Porque é escasso. Então, independentemente do que seja, a gente está falando de puramente escassez. Então, o cérebro vai atuar de alguma maneira com aquela escassez. Enquanto com a abundância, como que a gente lida com a abundância? Ah, tem um monte. Deixa aí, depois a gente resolve. Tá sobrando, pega outro. Né? Leve 3, pague 2. Né? A gente está lidando com um conceito perigoso, porque eu começo a trabalhar uma situação de abundância para o meu cérebro, que ele tende a gastar mais, a jogar fora, a desperdiçar aquilo que eu tenho. Sendo que, na verdade, quando eu começo a trabalhar com a escassez, eu tendo a economizar. Logo, eu estou lidando com efeito cerebral. E isso é importante a gente saber, por isso que a gente entra no mental. Sacou? A gente entra no mental exatamente por conta de que, se eu estou lidando com a escassez, eu tenho que saber lidar com a escassez e com a força por trás disso. Se eu tenho chimarrão sobrando aqui na minha mesa, independentemente eu tenho que saber fazer a medida necessária. E não, derrubou, tanto faz. Quer um pouco aí para você? Não, opa, o que eu preciso hoje exatamente? Eu preciso de um carro que me leve do ponto A ao ponto B. Que tipo de carro eu preciso? Será que eu não estou, por estar sobrando dinheiro, eu não estou desperdiçando dinheiro? Veja, estou lidando com a abundância. Fazendo uso né? desnecessário. Isso, será? Então, o que expressamente eu preciso? E às vezes a gente precisa de um carro legal para impressionar, para entrar numa empresa, lidar com algumas pessoas, usar uma marca expressiva, porque aquela pessoa ela quer ver isso. Mas isso então, mexe muito com o ego, né? Quando você faz, você compra uma coisa só pela marca, só para chamar atenção, você está mexendo com o seu próprio ego. Então, mas aí dentro disso... Depende. Por exemplo, entre você querer ter um carro bacana ou você realmente ter o status do carro bacana, isso é igual eu falei um pouco mais cedo, isso relativiza, porque, por exemplo, eu acredito que a gente aqui quer ter um carro bacana. Entendeu? Legal. Sim. E aí, mas chega um certo momento que ter o carro bacana, ter a mais do carro bacana, começa a entrar um certo comportamento que talvez a gente já não consiga mais controlar, que aí é o que nós chamamos de ego, né? Isso. Entendeu? E aí, então, mas como, sabe, atravessar essa barreira hoje, eu vejo de uma maneira tão fácil, né? Você sair de um status equilibrado e ir para um status, às vezes, tanto depressivo quanto de ego, né? Tão fácil que às vezes nós não percebemos, né? Quando estamos lá e começamos a generalizar tudo. Tipo, ter uma Ferrari é ego, mas, pô, eu sempre sonhei ter uma Ferrari, né? Ter uma casona lá, 12 quartos, família, vontade, é ego, mas, pô, eu também sempre sonhei ter isso, né? Então... Posso adicionar um negócio? Eu não sei se é certo ou não, mas o medo, a escassez eu vejo como a presença do medo
E o oposto é a falta do medo, alguma coisa assim ou não? Que a escassez você fica com medo de, né, você não ter mais isso, você perder alguma coisa. A escassez incita o medo, né? Incita o medo de não ter. O escasso não necessariamente é o que falta. Não necessariamente é porque não tem. Necessariamente pode ser o que eu não tenho capacidade de ter. Então é escasso para mim. O que você acha ainda que não tem capacidade também? E isso. A capacidade ela é momentânea, né? Então, eu posso não ter a capacidade agora de investir numa Ferrari. Né? Posso não ter a capacidade agora. Se eu quiser buscar, eu posso buscar, viver minha vida em prol disso e, em alguma medida, me desenvolver para isso. Agora, para outras pessoas, não é escasso. Para outras pessoas não é escasso. Então, aí entra na questão da relativização que a gente precisa singularizar, ou seja... É de cada um, é entender de cada um. Agora, lidando com a escassez puramente, né, é entender exatamente essa perda do controle, como foi colocado aí, né, pela fala. Essa perda do controle é perigosa, é exatamente o que eu quero. E quando eu perco o controle do que eu quero, e aí eu saio do ego. Quando... Vitor, né? Isso. Então, Vitor, aí essa questão do ego que você colocou a priori é exatamente isso. Eu saio da condição do ego, eu entro na subjugação do ego quando eu não consigo mais medir o que eu quero, ultrapasso isso e passo a viver pelo que os outros, ou pelo que eu penso que os outros querem ver de mim. Então aquela pessoa... Né? Certa vez eu tive de alugar um carro, por exemplo, para ir a um cliente. Cara, eu estava em outra cidade, eu quis impressionar, eu falei, não, eu preciso que ele valorize, é um cara visual, né? Eu quero que ele valorize, então ele vai ver eu chegar lá com esse carro específico. Só que eu sabia o que eu estava fazendo. Eu não estava iludido com aquilo, eu não estava querendo me enganar com aquilo. Eu estava usando o recurso que eu tinha de saber como ele funcionava e saber que a partir daquele impacto, a percepção dele sobre mim seria outra, mas eu não podia me iludir com aquilo. Ou seja, eu não estava subjugado pelo meu ego. Eu estava fazendo porque eu sabia que aquilo era importante para ele, não para mim. Não, correto. Eu lembro, agora falando dessa forma, eu lembro até que desculpa. Eu lembro até de um cara famoso, o Felipe Tito. Quando ele começou a ficar famoso, né, ele chegou a comprar um carro. Ele mesmo mencionou que ele não tinha nem a condição de comprar aquele carro que ele havia comprado. E ele começou a fazer eventos, né, e ia com esse carro para os lugares. E para as pessoas que ele estava indo fazer evento, as pessoas, como é que eu vou pagar esse cara agora? Né? Não tem como pagar. Só que ele já não sabia como que ele ia pagar o carro dele. Então ele chamou um pouco a atenção esse detalhe. E hoje é um cara aí que, tá em vários negócios, vários business, né, mano? Na década de 70, a banda Kiss, eles começaram a fazer esse negócio, esse movimento em Nova York, né? Chamar a atenção. E o que eles fizeram? Eles alugaram uma limusine, chegaram lá, pegaram o dinheiro que eles tinham, apareceram no evento, ficaram um pouco e foram embora. Ou seja, as pessoas viram quem era, não sabia quem era e criou aquela coisa, tipo, quem são eles? E aí ganharam, como é que é, mídia, divulgação pelos jornais e tudo mais. Isso foi Então, mas veja, isso foi feito estrategicamente. E isso, existe uma estratégia. Mas aí ele faz estrategicamente para alcançar aquele status. Tinha os riscos? Claro que tinha. Eles iam perder dinheiro. O que mais eles iam perder? Dinheiro. Ok, então é um risco controlado, certo? Agora, a gente se perde, aí o risco é maior quando a gente se perde naquilo. Esse é o grande problema. Quando eu passo a me confundir com a limusine, eu não consigo mais viver sem a limusine. Você entende a diferença? Aí a gente entra numa questão psicológica e de ego, a qual eu me perco, aí eu estou subjugado a uma condição, aí é perigoso. Então, mesmo entre a abundância e a escassez, eu tenho que saber quando eu jogo com isso. E normalmente, o ideal é você saber jogar com as pessoas. Porque, lamentavelmente, as pessoas estão dormindo, estão inconscientes, a maioria delas. E a gente joga com elas. O que você quer ver? Você quer ver isso? Tá bom, eu vou te mostrar isso, se isso é importante para você. Mas eu sei quem eu sou. Eu sei da minha competência, da minha capacidade. Agora, você quer ver alguma coisa, né, que enquadre aquilo. Né? Igual teve uma pesquisa um estudo que foi feito com um violinista europeu, não me recordo o nome dele, eu posso mandar o estudo para vocês depois, disponibilizarem aí. E o que o cara fez? Pegaram um cara, só o violino dele valia mais de 100 mil euros, só o violino dele.
Né? E ele tocava numa orquestra para ver um show, uma apresentação, né, da orquestra, era um valor expressivo, etc. Colocaram um cara para tocar no metrô. Ele foi lá, abriu a caixinha dele, ficou lá tocando no metrô, ninguém nem olhou pro cara. Só que ninguém sabia quem era o cara. Ou seja, quando colocavam ele naquele enquadramento, teatro, né, a orquestra sinfônica, ele era o cara. Quando colocavam ele simplesmente num metrô, com o case dele ali aberto, angariando uns trocados, ele não era ninguém. Então as pessoas não estão aptas para avaliar. Lamentavelmente é isso. Aí o que a gente faz? A gente é inteligente e a gente brinca com as pessoas. Cara, o que você quer ver? Você quer ver eu numa limusine? Tá bom, então eu vou aparecer aí com uma limusine porque eu te chamo a atenção. Só que eu sou o mesmo. Sim. Eu sou o mesmo. Então isso é jogar com o psicológico. Quando você tem uma noção de si, né, você começa a fazer dessas coisas a sua arma, né, a sua ponta de estratégia, a sua ponta de ataque. Sim. Né? Mas, Santiago, eu também tenho uma pergunta dentro desse contexto, mas meio que no caminho de pessoas que vão para o caminho oposto, né? Porque quando a gente fala de abundância, talvez seja um assunto meio generalizado, porque todo mundo quer chegar no final da abundância, né? Bunda o quê? Mas aí, por exemplo, tem pessoas hoje que não crescem e não é pela falta de potencial, mas sim pela falta de um comportamento, devido a um comportamento que o excesso de medo leva à avareza. Entendeu? E isso é um impeditivo muito grande. E aí, assim, como que a pessoa entra nesse caminho sem perceber? Porque também eu creio que é um caminho muito simples de entrar. Você sabe, uma coisa é você ter medo de não arriscar, uma coisa é você ser um cara conservador, mas a partir do momento que você começa a ser avarento, todas as coisas ao redor mudam, né? Sim. E isso... Tudo ligado ao medo. Exatamente, é tudo ligado ao medo. E isso, ao invés de trazer progresso, né, no decorrer da sua vida, ele te traz um retrocesso. Né? E aí eu queria te perguntar... Você disse meio que jogar seguro, você ficar na sua zona de conforto o tempo todo. Porque não no sentido da zona de conforto, porque é você entender que a sua zona de conforto é a sua base, entendeu? Aí, mas chega um certo momento que você sabe, você quer aplicar, você tem intenção de aplicar, você sabe, tá pronto, tá preparado, tem inteligência emocional, tal. Sua mãe deixou? Tá tudo permitido, só que o excesso desse medo que você tem, ele te impede, aí passa a ser um negócio assim, igual aquela historinha que tem do urso que encontrou um pote de mel, só que o pote tava quente, né? E ele mesmo assim, ele ficava abraçando com o pote, gritando de dor, tal, e morreu. Mas não soltou o pote, né? Porque tava com medo de alguém vir e pegar o negócio, né? Então é baseado nessa direção, assim. Como que você entende isso? Como mudar esse comportamento, sabe? Baseado em tudo que você falou, mas do outro sentido agora. Sim. Só para fazer um ampassant rapidamente, né, existem as questões que envolvem o psicológico, existem as questões que envolvem o biológico, que é basal, é sobrevivência pura, existem as questões que envolvem o mental, certo? O mental está agregado ao valor e etc, etc. Isso aí está muito mais ligado a uma questão que beira o psicológico ou o biológico. Então a gente tem que entender a vida da pessoa. Vou dar um exemplo de repente, alguém que tenha muito dinheiro, eu conheço uma pessoa assim, tá? Tem muito dinheiro, mas vive como uma pessoa mediana, né? Mesmo a própria esposa desta pessoa já conversou comigo e falou, nossa, porque o cara economiza no almoço, economiza no jantar, a gente vai almoçar, vai com meu filho, e sempre está economizando. Só que é uma pessoa que tem uma vida de abundância, mas vive como um miserável, né? Ou vive como uma pessoa mediana, daí para baixo, né? O que acontece? Certamente, se você analisar a vida dessa pessoa, a história de vida dela, vão ter questões ali ligadas à escassez, a qual ela não conseguiu superar. Aí ela precisa literalmente fazer um trabalho psicológico para entender o que aconteceu e por que ela não consegue viver a plenitude do que ela tem, do que ela é, né? Do que ela é. E a questão de apertar o botão, né? Eu vou investir aqui, eu vou fazer aqui, está ligado também a uma condição não só psicológica, mas também ligado aos nossos neurotransmissores. O que me impede de apertar esse botão e de fazer isso? Tem uma pesquisa, isso também me cobrem que eu passo para vocês, essa pesquisa inclusive eu tenho aqui em mãos, não agora, né, mas consigo passar para vocês.
praticamente, que o homem na sua, generalizando, né, o ser humano, ele lida muito melhor, muito mais naturalmente com o risco do que com a incerteza. Veja, para os negócios, para os investimentos, isso é muito importante. O que significa? Se eu tenho um pote, aí eu vou passar grosseiramente o estudo, tá? Bem grosseiramente, depois vocês disponibilizem aí. Se eu tenho aqui um pote, né, com determinado número de bolas brancas e determinado número de bolas pretas, e aí eu dou R$20 aqui para você investir, ó, você acha que vai dar branca ou vai dar preta? Aí o cara fala assim, eu acho que vai dar preta. Tá bom, então você quer investir neste pote que você sabe que tem 50% branca, 50% preta, ou você quer investir nesse outro pote escuro que você não sabe o que tem dentro, se tem mais branca, mais preta? Aí ele fala assim, eu quero investir R$20 que vai cair bola branca. Ou seja, ele vai no risco, ele sabe que tem 50-50. Você diminuiu essa porcentagem de 50% para 33% agora. Agora a gente tem uma possibilidade Isso. Aí ele pega aqui, ó, tem uma... Isso, exatamente. Aí, numa segunda opção, fala assim, olha, agora você investiu aqui, certo? Você entendeu que R$20 apostados na bola branca, 50% aqui, 50% ali... você apostou na branca no pote do risco, ou seja, pode cair tanto aqui, 50%, quanto 50% ali. Agora você vai investir na que você não sabe, no pote da incerteza. Será que tem 99% de bolas pretas ou bolas brancas? Aí fala, o que você ainda prefere? Apostando na branca, você prefere ir para a incerteza ou você prefere continuar aqui? O cara prefere continuar no outro pote. Ou seja, a gente tem um ímpeto de querer saber exatamente o que vai acontecer. Ou seja, quando a gente fala de incerteza, a gente fala uma incerteza mas a gente sempre está analisando gráficos. A gente sempre está analisando. Sim. Então, mesmo no mundo, né, dos investimentos, né, quando a gente fala dos riscos, né, quando você coloca aí aporta dinheiro num risco maior, ainda continua sendo risco. Né? Agora, quando você investe num negócio, vou investir aqui na minha loja de vinhos. Cara, é incerto. Por que é incerto? Porque vai depender de mim também. Sim. E se eu não fizer nada, eu vou perder tudo. Aí não é uma análise gráfica, é uma análise de números, né? Eu não tenho. Mesmo a minha análise de números hoje, se eu pegar nos últimos semestres, né, nos 2 últimos anos, eu vou ter uma análise baseada no que eu fiz, no resultado, em tudo que eu fiz para gerar aquele resultado. Se eu parar de fazer, aquele resultado será que vai se manter? Então eu tenho de batalhar para criar uma empresa autossustentável. Então o ser humano ele já é predisposto tem uma constância. a se autoavaliar pelo risco. Então a gente sempre tem de mostrar gráficos. Poxa, mas e os inovadores? Amigo, aí é um outro perfil. É um outro perfil, que a gente está mexendo com os hormônios do cara. Você pega um Elon Musk, por exemplo, esse cara é um cara inovador. Ele vai na incerteza total. Mas esse cara a gente está falando de hormônio. Né? E não é o cara que só fala assim, olha, eu quero trabalhar psicologicamente para conseguir investir em bolsa aqui e ser mais agressivo. Amigo, eu não vou trabalhar isso com você. Porque isso não está só no psicológico, isso não está só no seu mental. Isso está no seu biológico. Isso está na sua estrutura natural. E aí é uma questão que ou você nasce com isso, aí é o inato, né? Nato é o que você nasce, inato é o que você desenvolve. Ou você nasceu assim, amigão, meio psicopata, ou então esquece. Mas aí eu queria... É isso. Mas aí deixa eu te perguntar dentro desse assunto. Então, por exemplo... dentro dos estudos, o Elon Musk nasceu para ser o que ele é. Isso envolve então, não só psicológico, mas isso é genético? É óbvio, já está epigeneticamente traçado nele. E não adianta eu querer ser como ele, porque ele vai fazer coisas a qual o meu organismo vai me travar. É como se você chegasse na beira de um precipício. Chega na beira, alguém que já fez rapel ou já fez bungee jump, alguma coisa do gênero, saltou de paraquedas. Já pulei cachoeira. Já fizeram algum esporte. Já fizeram algum esporte de aventura, alguma coisa de adrenalina, certo? O corpo, o que ele faz? Ele trava, não trava? Sim. O meu trava. Eu fui pular numa cachoeira que pra muita gente era pequeno e travou. Travou. Se entrar no mar na Irlanda aqui, tá tudo certo. Então, e trava, não trava? Poxa, mas peraí, você tá ali todo equipado.
Você tá seguro. O cara olha pra você e fala, bicho, você tá seguro. A chance de dar alguma coisa aqui errada é mínima, certo? Mínima da mínima. Então, lógico, sempre tem um risco, mas eu tô dizendo, a chance de dar errado aqui é mínimo. Então a gente tá trabalhando com mínimo risco. Mesmo assim, o seu corpo faz o quê? Ele trava. Ele não vai. Isso. Mesmo com todo o seu mental calibrado para que quando você saltar aquilo, fazer o que você vai fazer, cara, eu estou seguro. O seu corpo trava. Então a gente está falando biológico. E aí tem pessoas que já vêm com uma predisposição. Tem pessoas que não estão nem aí. O que faz uma pessoa, por exemplo, a agir de uma forma ilícita, sem se preocupar um mínimo com os outros? Eu vou te roubar, eu vou, tirar de você em benefício próprio. O que faz uma pessoa ser assim? Né? Isso já vem de uma gênese e é despertado durante o tempo. O ambiente, ele corrobora isso, ele trabalha isso. Mas ele não é o essencial. A pessoa já precisa ter uma predisposição. Senão, a gente estaria falando, por exemplo, que a maior parte das pessoas que vêm do subúrbio, das favelas, das comunidades, seriam bandidas. E não é assim. É uma minoria que, de repente, vai para um caminho ruim, que, de repente, faz coisas ilícitas. Entende? Então, precisa, além do ambiente, de uma predisposição interna. Sim. Né? Então, mesmo para as apostas... O cara ele tem que vir com uma estrutura já predisposta a isso. Ele não está nem aí se ele vai perder. Sim. Ele não está nem aí. Tem que estar preparado. E veja, eu não estou dizendo, o cara que está adaptado a ganhar, ele tem autoconfiança, eventualmente ele perde. Mas ele está adaptado a mais ganhar do que perder. Ele já entendeu alguns mecanismos e sabe ler melhor as situações e se dar bem. Agora, pessoas que simplesmente vão lá e fazem e começam a despontar, não adianta. Né? A igreja do empreendedorismo, todos nós, é só você ir, fazer e vai dar tudo certo. Não é bem assim. A gente está criando uma base de pessoas frustradas que vão realmente acreditar que, olha, eu posso, é só o querer que eu consigo. Sim, você vai conseguir dentro da sua medida. Né? Só que você é um ser humano específico, singular, com a sua estrutura genética, epigenética, com a sua estrutura psicológica, de história de vida, com a sua estrutura emocional, biológica e mental. Não adianta eu querer te comparar com o Santiago, não adianta. Né? Então não é só você fazer que você vai conseguir, você precisa superar questões próprias. O seu desafio, né? O desafio de cada um aqui, ele é singular. E não adianta eu querer colocar todo mundo numa linha e falar, é só você seguir esse método aqui que você consegue. Não. É um negócio né? Se eu falar que todos nós somos capazes de economizar entendendo ali sobre educação financeira, é só entender a matemática, não é bem assim. Não. Eu preciso estruturar meu corpo para ele ser periódico. Eu tenho que trabalhar meu corpo para poupar, para ter um hábito de poupar. Eu tenho que trabalhar toda uma condição minha, além do biológico que é relacionado ao hábito, eu tenho que trabalhar uma condição minha que é também psicológica, que é o quê? Será que eu sei o valor por trás disso? Eu tenho consciência de que economizar R$10 e economizar R$1.000 é a mesma coisa? Aí você fala assim, mas não é a mesma coisa? Claro que é. A força por trás que opera é a mesma. Então eu não tenho que pensar na quantidade que eu vou investir, eu tenho que pensar no elemento por trás que vai multiplicar 10 e vai multiplicar 1.000. Sim. É a mesma coisa. Sim. Tem um filme, na verdade, um livro, né? Eu tô com um livro em casa, mas eu já assisti o filme. Ele tá no Netflix também, se você for procurar, chamado O Segredo. Ele trabalha realmente a mentalidade, ele faz com que você comece a pensar em coisas positivas, o que você pretende para o futuro. Ele faz você trabalhar a imagem dos seus objetivos, né? A ponta do iceberg esse livro, tá? Isso, e é uma coisa que eu tenho praticado muito na minha vida. Então, tudo que eu pretendo hoje, eu começo a trabalhar essa imagem na minha cabeça. Então, por exemplo, se eu tenho objetivos, eu coloco fotos desses objetivos no meu computador, eu coloco fotos desses objetivos no meu celular. E você tem que ter o hábito para poder alcançar esses objetivos. É aí que vem a minha pergunta. Você acredita que o hábito, né, ter essa disciplina, ela faz essa mudança na pessoa? E como que ela começa a ter esse hábito? Qual que é o passo inicial para você ter esse hábito de guardar dinheiro, ou você fazer seus investimentos, você perder um pouco do medo de se arriscar? Qual é a forma para você começar a ter esse hábito de querer ganhar na vida? Posso arriscar falar o primeiro, um hábito? Manda bala. É não comparar você com os outros.
se comparar. Todo dia você bater de frente com você mesmo. Você estava lá para trás de um jeito, agora você pode se comparar. Você tá então, aí eu só vou fazer um ajuste mental aí, Santiago. Faça. Um ajuste mental. Quem não se compara com o outro, se compara a quem? Assim mesmo. Mas beleza, você pode bater de frente com você mesmo. Toda vez que você querer ganhar de você mesmo. Não, mas você tem que falar com você, tipo... Não, mas acho que aí, não sei se eu tô errado também, Santiago, mas eu não faria uma comparação. Eu vou voltar nisso. Não, foi perfeito. Eu só vou ajustar a questão, porque evito não. Se vocês observarem aqui na minha conversa, eu não falo não faça em nenhum momento. Eu evito não, porque meu cérebro não entende o que é não. Eu uso evitar. Evitar é uma ação. Não fazer não é ação, o cérebro não entende. Então eu sempre evito, né? Porque evitar eu tiro de uma coisa e faço outra. O cérebro, não pensem na cor vermelha agora, não pensem. Naturalmente o cérebro vai direto pro vermelho, porque o cérebro sabe, ele não entende o que é não. Só se for. Mas veja, o cérebro não entende. Então a primeira coisa é trabalhar a estrutura mental. O que eu quero? Aí vamos voltar para a questão do Vitor. O que é o segredo? O que está por trás do segredo? Por isso que eu falei que é a ponta do iceberg. A questão, Vitor, não é o que isso pode causar. Né? A questão é por que causa isso. Então, dentro disso aí, Santiago, que eu queria perguntar, porque quando você começou a falar sobre comportamento e tal, e você que é uma área da neurociência, que é uma área que eu gosto pra caramba, entendeu? Porque aí, depois que eu aprendi assim, um pouco, assim, eu percebi que o nosso cérebro, ele é uma máquina que você pode induzi-lo, né? No sentido assim, eu vou só te dar um exemplo básico. Vamos supor, neste momento eu quero ficar mais sensível. Então eu vou lá, coloco uma música calma, romântica e tal. Ou seja, eu conscientemente... sei fazer com que induzir o meu cérebro. Um vinhozinho. Entendeu? Então, assim, e aí dentro disso aí do que você tá falando, né? O Vitor citou o segredo, que o segredo é praticamente isso. Você induz o seu cérebro a ver, tipo, não ver com os olhos, né? Para você habituar-se a ter certos comportamentos para que te leve a isso que o seu cérebro tá sendo induzido. Né? Então, assim, sim. E aí dentro disso aí, o interessante que você tá falando, porque eu acredito que a chave hoje para muitas pessoas, quer dizer, para muitas pessoas não, para nós como seres humanos, tipo assim, você conhecendo a ferramenta que você tem sendo dentro de você, né? Isso. E você vai usá-las ao seu favor para você alcançar aquilo que, tipo, a sua alma, né, o seu psicológico deseja. Né? Porque igual você falou ali aqui, pessoas nasceram, tem pessoas que, tipo assim, tem comportamentos genéticos, psicológicos, tal, que o levam a isso, né? E aí isso me fez me voltar do tempo, tipo, que eu era menino, 13 anos, 12 anos. Faz tempo, hein? Né? Na qual eu desde aquela época, eu me induzia a acreditar que eu queria ser um investidor na minha vida. Né? Um dia eu vou ser investidor, eu só não sabia de quê. Só que, tipo assim, dentro da neurociência, você, tipo assim, você deu comando. Bug. Tipo assim, não é um bug. É tipo assim, um Big Bang dentro do cérebro, tipo assim, esse menino já entendi que a alma psicológica, os desejos, que envolve toda a psicologia dele, é um negócio voltado para o do investidor. Então, tipo assim, o meu cérebro já começou, tipo assim, a me programar durante a minha vida, não predestinadamente falando, mas me programar para que eu pudesse estar em volta de pessoas, em volta de estudos, em volta de ciclos, sim, que me levasse a dar continuidade a esse pensamento que eu tive quando era criança, aos 13 anos, de querer ser investidor, né? Então, assim, dentro disso aí, o que eu acho bacana é que a partir do momento que você se conhece, você entende que o seu cérebro é essa máquina, você pode trazer ou fazer coisas virarem ao seu favor, porque é só uma questão de, não é simplista de falar, mas é só uma questão de indução, né? Você induz o seu cérebro a se comportar assim, dentro desse comportamento cria-se um hábito, né? E aí cria-se o segredo. Só dando um adendo aí também, eu tenho lido muita coisa, tenho lido muitos livros ultimamente e coloquei um objetivo até para mim de ler pelo menos um livro por mês, né? E eu tô lendo um agora de Wallace Wattles e ele fala da ciência para chegar à riqueza, né? E dentre todos esses livros que eu já li, de Napoleon Hill, Wallace Wattles, também de
por exemplo, da psicologia financeira, todos eles falam que a ferramenta, a principal ferramenta para você alcançar a abundância, né, alcançar seus objetivos, é a força do pensamento. Você visualizar o que você procura. Não é só ficar rezando, ficar sentado no sofá da sua casa esperando que as coisas aconteçam. Você tem que se dedicar e tem que encontrar uma maneira para você buscar, né, os seus objetivos de vida. Por isso que eu falo bastante pros caras. Toda vez que eu tô lendo alguma coisa, eu mando aqui uma fotinha de um livro pra eles aqui, porque eu falo, tem que ler, pô. Mas sabe o que é da hora isso que o Vitão tá falando? Porque assim, no Setcast, o Vitão é a nossa máquina motora, né? Ele que faz o negócio acontecer. Eu e o seu Thiago são os mesmos que os neurônios, nós só pensa. Né? Então, tipo assim, dentro desse raciocínio que o Victor tá falando, o nosso cérebro ele não consegue fazer uma diferenciação do que é o mundo real e do que é o mundo imaginário. Então, a partir do momento que você starta uma ideia de criar, de empreender essas coisas, no seu cérebro já está startado, né? Já criou-se a ideia. Só que o mover ou não mover é mais tipo, comportamental, né? É dentro de você mesmo. Por quê? Porque se você ficar acomodado, o seu cérebro vai continuar pensando a mesma coisa. Sim. Não vai mudar. Achando que tá fazendo tudo e não tá fazendo absolutamente nada. Porque o cérebro não consegue fazer essa distinção, né? E aí vem a outra parte do que nós somos, né? A outra parte da nossa máquina que, mano, eu tenho que fazer. Porque se eu não fazer, o meu cérebro ainda vai continuar me enganando e eu vou estar parado. Entendeu? Exatamente. Isso já responde, né, o que o Victor colocou, exatamente essa questão do segredo, né? Você vai pensar, né, sobre o que é o segredo, é a ponta do iceberg. Então eu vou colocar fotos, vou colocar situações e etc. O meu cérebro ele vai aceitar isso, ele vai simplesmente absorver isso. Agora, o agir em prol de é você quem vai fazer, e o cérebro ele vai te gerar as possibilidades, ele vai se abrir para isso. Então, se eu saio de casa pensando que o mundo vai ser uma desgraça, que o dia vai ser ruim, o meu cérebro vai aceitar. Ele vai aceitar aquilo, por quê? Porque eu já coloquei aquilo mentalmente para ele. Então, ele não sabe a realidade e a fantasia, a diferença. Sim. Então, se eu coloquei a realidade para ele de que o dia vai ser difícil, ele vai entrar em estado de alerta para tudo que pode dar errado. Então, o que ele vai ressaltar para mim no decorrer do meu dia? Tudo que puder dar errado. Sim. Então eu termino o dia falando, meu Deus do céu, olha, eu sabia que o dia ia ser ruim. Não, amigo, o dia também estava ruim, só que você estava focado no que era ruim. Então o que é bom e o que é ruim vai acontecer em todo momento. Né? Vai chover, vai ter uma cobertura, vai sair um sol, vai ter uma comida boa no restaurante, vai ter uma comida ruim no outro restaurante. Então dependendo do que eu focar, o meu cérebro vai me levar a aquilo. E simples assim. Porque eu estou dando um comando para ele, o dia vai ser ruim. E ele vai abrir para todas as possibilidades, vai falar, opa, no estado de alerta dele, ele vai abrir todas as possibilidades do que pode dar errado. Só que aí, por não ter uma congruência entre o mental e o cerebral, né, que é o biológico, por não ter essa coerência, eu vou me deixar levar por aquilo que ilumina mais. O que está iluminando no caminho, no momento? Aquilo que vai dar errado. Então os comandos, por isso que eu disse, né, evitem o não. Porque quando eu digo não quero, é exatamente o que o meu cérebro vai me dar. É exatamente o que o cérebro vai me dar. O que eu não quero. Então eu quero aquilo. E o cérebro vai me dar exatamente aquilo. Se eu estou com meu filho aqui, veja. Estou com meu filho aqui e ele me traz um desenho. Né? Trouxe o desenho, pai, o que eu desenhei. Eu falo, poxa filho, que legal. Vai lá, depois eu vou brincar com você, filho. Né? E meu filho sai. E de repente ele pinta a parede aqui do meu escritório. E eu paro tudo que eu estou fazendo e falo, pô, olha o que você fez, eu já falei para você, você tem que desenhar no papel. O que eu estou fazendo com o meu filho? Eu estou reforçando o comportamento ruim. Por quê? O que ele quis me mostrar? O que ele queria? Mostrar a atenção dele, mostrar o desenho, né? Sim. Ele queria atenção. O que ele usou como elemento para ter atenção? O desenho. Sim. Então ele me mostrou o desenho, eu não dei atenção por meio daquele elemento. Ele chamou de atenção. Mas ele pintou a parede. Aí ele teve a atenção que ele queria. Logo, para um ser que está em busca de atenção, o que ele tenderá a fortalecer como comportamento? Fazer coisa errada. Fazer aquilo que eu não quero.
Então a gente está treinando, eu estou treinando o meu filho a fazer coisas erradas, porque o cérebro dele entende o quê? Aqui eu não tenho atenção, aqui eu tenho atenção. Logo, o mundo, eu preciso fazer isso. Sim. Então a gente reforça o que é errado. A gente reforça o que é ruim. E o cérebro simplesmente aceita, sem avaliar. Então não adianta, eu sei que está errado, mas eu não sei por quê. Eu tendo a fazer o que é errado. Sim, amigo. Sabe por que você tende a fazer o que é errado? Porque você foi condicionado a fazer o que é errado em busca de alguma coisa que te faz bem. E você tem aquilo que te faz bem. Você tem. A gente reforça. Né? Minha mulher vem, briga comigo, e eu paro o que eu estou fazendo, fico puto da vida. Poxa, estou dando atenção. Se o que ela quiser, por trás da posição, né? Por trás do que ela me mostra, for atenção, cara, eu vou ter um inferno no meu casamento. Porque ela vai brigar o tempo todo comigo. Porque ela sabe que brigando ela tem atenção. Sim. Saca? Então, a gente tem que saber, Vitor, exatamente o comando que a gente dá para o nosso cérebro. E quando aí por trás do segredo, não é só o que fazer, mas é por que aquilo acontece. Então é entender por quê. Porque o cérebro é implacável. E o que eu mostrar para ele vai me abrir possibilidade. E não é só, veja, Vitor, não é só assim, nossa, eu quero ter este carro, eu quero ter esta casa. Não, eu estou no projeto, eu estou em busca disso. Eu estou na jornada. Como é que eu chego lá, cérebro? E aí o cérebro vai começar a mostrar. Certo? Como é que eu chego lá? E não é, eu desejo tanto isso, né? Então eu tenho uma fantasia aqui, de repente com uma mulher, né? De repente uma enfermeira, olha que fantasia. Eu vou ter acesso a isso? Não, vai ficar no campo da fantasia. Agora, como eu trago isso para a realidade? Né? Talvez se eu for começar a frequentar sei lá, um boteco ou um restaurante perto de um hospital, onde aquelas enfermeiras, aquelas médicas frequentam, logo eu tenho a oportunidade de conhecer alguma mulher que seja médica, enfermeira, alguma coisa do gênero, e aí a minha fantasia se realiza. Porque, olha, eu tenho um projeto, eu dou um passo a passo para como realizar aquilo. Agora, se fica no campo do desejo e eu me satisfaço com isso, né, acabou. Eu simplesmente estou me satisfazendo no campo do desejo, mas eu não vou concretizar aquilo. Sacou? Entendeu, Vitor? O que? É legal, o segredo. E o porquê que acontece? Sim. Eu fico nessa porque, até por exemplo, quando eu coloco para mim alguns objetivos, eu coloco meu despertador, eu ponho uma lista ali de coisas, de afazeres. Então eu tento seguir exatamente aquilo à risca para poder realmente alcançar os meus objetivos. Não tenta. Quem tenta é o diabo. E a gente foge, a gente aprendeu na nossa... Procurar isso, o tentar é perigoso para o cérebro. Seguir o plano que eu tenho traçado para alcançar os meus objetivos. Né? E até mesmo no passado eu fazia até o seguinte, eu colocava meu despertador para tocar 3 horas mais cedo do que para ir para o meu trabalho. Então eu colocava meu despertador lá às 4h30 da manhã. 4h30 da manhã, às 5 horas da manhã eu já estava fora de casa. Chegava na academia às 6 horas da manhã, para entrar no trabalho às 8. Então eu fazia tudo que eu tinha que fazer para ir trabalhar para os outros, para fazer minhas coisas, mas eu não posso fazer hoje que, teoricamente, eu estou sendo responsável pelo meu próprio pão que chega na minha casa, entendeu? Então, eu que faço aquela renda chegar em casa. Então, o que eu posso fazer para mudar esse hábito? De eu acordar mais cedo, para poder resolver minhas coisas. Isso aí se chama, Vitor, falta de amor próprio. Não você, tá? Tô dizendo, esse tipo de situação... esse tipo de situação se chama falta de amor próprio. A autoestima, né, ela é reforçada pelo meio. Então a gente passa a viver em torno... Aí voltando lá no começo da conversa, eu vou usar essa camisa desta marca para agradar o outro, porque eu sei que pro outro é importante. Ok, eu vou usar para conseguir o que eu quero, né? Eu vou usar para conseguir o que eu quero. Só que eu tenho que saber o que faz bem para mim. Então, quando você faz pelo outro, mas não faz por você mesmo, significa que você ama mais o que o outro tem para te dar, ou acredita mais no que o outro tem para te dar, ou confia mais no que o outro tem para te dar, do que você confia mais em você mesmo. Ou seja, se eu fizer por mim mesmo, eu vou conseguir os resultados? Eu acho que não. Porque se você confiasse plenamente, Vitor, que as suas ações vão gerar o resultado que você quer, você faria com maior tranquilidade. Porque você é causa e efeito, você se condiciona a isso, é reforço positivo.
Agora, você sabe que você vai acordar, vai fazer pelo outro e o outro vai pagar seu salário. Agora, você confia que você vai pagar seu salário? Sacou? Exatamente. Thiago, e é interessante isso que você está falando, porque eu vejo toda essa reflexão que nós estamos conversando dentro do Sitecast. Né? É no sentido assim, pô, somos 3 cabeças, Vitor, Murilo e Santiago, os 2 pensam muito bem, entendeu? Cada um dentro da sua inteligência tem ideias assim fantásticas, maravilhosas, né? Só que o comportamento que nós temos dentro do Sitecast é o que traz o resultado do que ele é hoje, né? Não tô falando que nós somos ainda de sucesso ou de fracasso, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando assim, que todo o meio que nós estamos aqui, né? Não foi somente devido às ideias que nós tivemos, mas também ao nosso comportamento, né? Dentro dessas ideias, né? E aí dentro de todo esse contexto aí que estamos conversando, é muito legal do nosso ouvinte ouvir isso, porque, cara, imagina, você tem uma ferramenta dentro de você, que é seu cérebro, né, aonde, cara, ele pode te levar, né, eu vou usar essa palavra, eu não sei se é correta, mas ele pode, dentro dessa ferramenta, ele pode te induzir a pensamentos, assim, dos mais lógicos e ilógicos possíveis, né, e dentro disso aí você tem toda a capacidade de fazer isso virar realidade, lógico, dentro da lógica, né, você vai pensar você voando, você não vai voar, né, mas, por exemplo, e aí, sabe, você tem essa oportunidade de ouvindo de um psicólogo que também é da área da neurociência, isso enriquece também o Sitecast, a conversa, porque é uma confirmação, sabe? Você que está nos ouvindo aí, às vezes você é um profissional de sucesso e sabe, e você só é o profissional de sucesso porque lá atrás você colocou essa ferramenta ao seu cérebro, plantou nessa sementinha na cabeça, despertou esse despertar e juntou com o seu comportamento e você chegou onde você chegou. E da mesma forma, você que não alcançou esse sucesso que você quer alcançar, pegue desse ensinamento e entenda, pô, mano, eu vou trabalhar essas coisas ao meu favor a partir desse momento, né? Se é o meu cérebro, cara, eu vou induzi-lo a pensar isso. E toda vez que eu pensar na minha maneira já comportamental, sentimental, a mudar o caminho que eu induzi meu cérebro, eu vou ver onde eu errei. Aí acaba o ego, né? Porque aí você também tem que cair na realidade. Pô, mano, o bagulho aconteceu por isso que você mesmo fez. Entendeu? E é dentro disso aí que, cara, as coisas começam a mudar. E eu vejo isso acontecendo no Sitecast, no sentido, cara, o Santiago teve que entender e colocar na cabeça dele que se ele não organizar algumas coisas na vida dele, o negócio não ia fluir. O Vitor, se ele não organizasse ali a planilha dele, o negócio não ia fluir, entendeu? E eu a mesma coisa, e tudo isso dentro de um corpo, né, para fazer com que as coisas que nós imaginamos venham a virar realidade. Não, tô gostando dessa sessão de terapia, viu? Bem, isso tá top. Eu tô vendo que tá rolando uma terapia aí. Ótimo. Não, vocês estão com a pessoa certa, certo. A questão, Murilo, é exatamente isso, né? Toda ordem, você imagina se eu pegar um pedaço de papelão e organizar com meu filho para fazer, de repente, um foguete, se aquela caixa de papelão ficar ali e a gente não operar sobre ela não vai se transformar num foguete sozinha. É simples. A gente só consegue transformar este ambiente aqui que nós estamos vivendo se a gente operar nele objetivamente. Não tem como só operar subjetivamente. Eu tenho de operar objetivamente. Se eu disser para você, Murilo, estou feliz, né? Tá, o que prova que eu estou feliz? O que mostra isso aí? Eu vou talvez te dar uma descrição. Olha, minha vida está super tranquila. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver lá que, nossa, eu tenho uma loja de vinhos, eu fiz um evento, cara, estou realizado. Você vai falar, poxa, realmente, olha, tem objetividade no que ele está falando. Tem elementos que comprovam objetivamente, né? Tanto que como que nós lidamos com a nossa lei? Com elementos objetivos, com fatos, com dados, evidências. A gente não lida especificamente com a subjetividade. Não dá. Então a gente só opera no mundo objetivamente. E uma grande questão, eu vou colocar para somar para vocês aí já no pensamento de vocês, o que vocês vêm desenvolvendo, que o que barra muitos processos? Barra os processos quando a gente tem sonhos. O sonho ele é muito perigoso. Tá? Então a gente vive aí o sonho do empreendedor, qual é o sonho? Eu falo, cara, esquece o sonho. O sonho ele se realiza no campo do sonhar, né? Agora, o objetivo, ele se revela no campo da objetividade, no campo do mundo tridimensional.
certo? Então tem objetivos, que é o quê? Como que eu trabalho com os meus objetivos? Eu tenho uma loja de vinho, certa vez me perguntaram isso, poxa, mas você investe, né, em negócios, né? Você investe mais em negócios do que no mercado financeiro, etc. Sim, porque eu quero curtir o meu dinheiro agora. Eu educo os meus filhos, veja, mas é um pensamento meu, tá? É diferente de outros pensamentos. Eu gosto da minha loja, eu gosto do que eu faço, na minha empresa de treinamentos, eu dou treinamentos também, né? Então, objetivamente, Murilo, Vitor e Santiago, quando eu atuo no meu dia a dia, eu sinto muito prazer. Ou seja, em vez de eu pegar aquele dinheiro e só investir em alguma coisa para me gerar algo no futuro, eu pego esse dinheiro e invisto agora e já tenho um retorno imediato, que é o quê? Satisfação, prazer, regozijo. Né? Então, o investir, ele tem de fazer parte do seu dia a dia. É vocês montarem aí a estrutura do Setcast, eu montar aqui minha estrutura para conversar com vocês e sentir já o prazer imediato dessa troca. Eu vou sair daqui melhor do que eu entrei. No campo da psicologia, que a gente tem duas forças, que é uma da procriação e uma da sobrevivência, né? Então a gente sobrevive e a gente procria, a gente cria. Essa força entra na criação, porque eu crio algo dentro de você e você leva embora, e você vai regar e vai fazer isso gerar frutos. A gente procriou intelectualmente. Isso é maiêutica, né? Segundo Sócrates, isso é gerar ideias, é fazer procriar por meio das ideias. Então nós estamos aqui copulando no campo das ideias, né? E vamos sair daqui melhores. E foi o que eu coloquei hoje no treinamento. Agora, quantas vezes, para quem é casado, as cônjuges, né, ou mesmo as relações mais que a gente chama de relações íntimas, eu posso ter relação sexual com uma pessoa, viro as costas e vou embora. O que eu levo daquilo? Absolutamente nada. Então, em muitas relações, até mesmo íntimas, que a gente chama de íntimo sexual, não tem intimidade nenhuma. Tem só a imaginação da intimidade. Mas não tem intimidade, porque intimidade é literalmente eu procriar com você por meio das ideias, procriar com você por meio de uma conversa, procriar com você por meio de algo que a gente cria, sente um baita num prazer em estar aqui, por exemplo, como eu estou me sentindo agora, e vou sair melhor do que eu entrei. E aí eu saio melhor do que eu entrei, eu saio com alguma coisa a mais. Então isso já faz parte da jornada, e não de um fim. E não de um fim dentro de uma jornada. Um dia eu quero ter tanto na minha conta. Legal, e eu posso chegar a isso. Agora a questão é, eu estou curtindo o processo? O que eu aprendo com o dia a dia? Né? Então eu tenho o Setcast. O que eu aprendo aqui no meu dia a dia? Eu aprendo com os entrevistados, eu aprendo com os meus amigos, eu aprendo com a operação, eu aprendo com a operação, cooperação, né? Eu aprendo com a operação, eu aprendo com a organização e estou saindo daqui. Né? Se hoje isso tivesse um fim, eu vou levar alguma coisa para os outros negócios que eu tiver na vida, organização, planejamento, execução, então já é alguma coisa. Isso já é a jornada. Sim. A jornada é o fim. E não existe um fim no futuro, não existe futuro. Ninguém chegou no futuro. Não, a gente só vive o presente desde o sempre. É uma ilusão o futuro. A gente conversou, o Santiago e a gente chegou a conversar esses dias até, depois a gente conversou até com o Murilo, que o Setcast ele vem sendo uma faculdade pra gente. Yeah. A gente tem aprendido muita coisa com diversas pessoas de diversos ramos diferentes, né? E semana passada a gente conversou em realmente fazer um curso, né? Fazer um curso junto de design, de marketing digital. Gerenciamento também da empresa. Gerenciamento também. Trabalhar mais com as ferramentas. Planejamento de negócios, né? Foi planejamento de negócios, marketing digital. E a gente tem feito muitas conversas até para dar um up, né? No Setcast em si. Sim. E foi uma coisa que trabalhou bastante a minha... tá dando aquela... mas já para pensar que é um trade, isso é um trade, né? O negócio é um day trading. Você tá tradando, como é que é? Ideias, é isso. Você tá tentando dar um up de qualquer forma na sua carreira, né? Agregando valor. E tem agregado muito valor. No último que a gente teve que eu participei, né? Na verdade, sim, foi com o Abiola. Ele é um personal trainer, nigeriano. Ele entrou na cabeça do Murilo de uma forma, Santiago. Mas de uma forma. Entrou na minha mente. Ele entrou na mente dele. Ele pensa no cara até hoje. O cara tá de segunda a segunda-feira na academia, treinando. Manda mensagem pra ele, calma aí que eu tô na esteira. Verdade. Calma aí que eu tô treinando. Sabe o que é o engraçado? É porque, tipo assim, é o que o Vitor tá falando e que o Santiago falou.
toda vez que eu saio daqui de uma entrevista, cara, eu saio com a minha cabeça a milhão, né? E aí o meu negócio que eu voltei a treinar também é porque em uma das nossas entrevistas eu virei e falei assim, cara, você tem que aceitar que certos hábitos é obrigação para quem quer mudar de vida, né? E um deles é o quê? Treinar. Você precisa colocar o seu corpo para treinar. Independente se você vai correr, se você vai para academia, se você vai jogar. Então, quando eu falei isso na câmera, né? E aí o entrevistador concordou, todo mundo concordou. Chegou no outro dia, eu falei, e agora? Eu preciso ir treinar, entendeu? E aí daquele dia em diante, todas as vezes que eu tô na academia, eu jogo uma desculpa pro meu cérebro. Ó, eu tô aqui por causa do futebol americano, eu tô aqui porque eu falei que eu tenho que estar aqui, eu falei, sabe? Só que, por mais que eu jogue isso para o meu cérebro, eu vejo que a consequência dentro do mundo objetivo, no mundo real, foram boas. Meus resultados financeiros melhoraram, a minha autoestima melhorou, o comportamento, o meu comportamento dentro do Setcast mudou. Sua pele tá melhor, entendeu? Cara. Muito obrigado. Entendeu? Então, assim, é uma consequência de uma coisa que eu aprendi aqui, que eu falei, mano, eu vou ter que induzir meu cérebro, é isso que eu vou fazer, e tudo que eu criar de desculpa, eu não posso deixar ele aceitar. A gente tá aprendendo muita coisa aqui, né? Muito. Aí você tá aprendendo bastante com a gente? Cara, você que nos acompanha, se você pegar o primeiro vídeo nosso com o 11º, que é o hoje, vocês vão ver, cara, esses meninos mudaram muito. O Santiago, o Vitor, eu, não só a estrutura, mas a forma de comunicar. Não, por falar em estrutura, vou até dar um adendo aqui de novo, o terceiro adendo que eu já dei, que na verdade agora a gente já tá também disponível até mesmo no Spotify e no Deezer. Então, se você... começando a brincar. Começando a brincar, né? E foi um dos motivos também, Santiago, pelo qual a gente resolveu começar a estudar um pouco mais. Né? E agora, ainda por cima, colocando os episódios também no Spotify, no Deezer, vai lá, se inscreve também no Spotify, no Deezer, porque, pô, vai vir no vídeo também dá pra colocando, aproveitando o ensejo do marketing. Como? Desculpa? Aproveitando o ensejo aí do marketing digital, então vocês já devem ter estudado alguma coisa de funil de venda, certo? Sim. Eu já vim da área de vendas já, né? Ótimo. Então, um funil de vendas você aplica em qualquer coisa, em tudo. Até mesmo um dia um cara me procurou falando de Tinder, porque as meninas que eu arrumo, eu falei, você já aplicou funil de vendas? Ele falou, como assim funil de vendas? O que tem a ver? Eu falei, cara, você tem que aplicar funil. Né? Você tem que saber quantos matches você tem. Né? Você colocou lá pra gente saber se é a sua imagem, se é o seu descritivo, se é o isso e aquilo. Aí precisa saber se é o nível de conversão, se você está conversando bem com a pessoa que de repente deu match, e depois quantas pessoas você consegue um jantar, sair, conversar, e aí quantas pessoas efetivamente você consegue se relacionar, né? Para saber onde precisa do ajuste. Se você não aplicar o funil de vendas, não funciona. Aí indo para a questão do Murilo, da academia, uma pergunta objetiva, Murilo. Vamos ver. Quantas vezes você vem aí numa sequência, né? Eu faria essa pergunta para você se estivesse tratando você psicologicamente. Quantas vezes você desistiu dentro da academia de treinar? Você está dentro da academia e falou, cara, cheguei aqui, mas vou para casa. Quantas vezes? Nesse período, acredito que só uma vez, só uma. Eu nunca fiz isso na vida. Se você for colocar em porcentagem, coloca em porcentagem, Murilo. Não, é mínima, não consigo fazer porque assim... Teve uma vez que eu tinha feito um cardio lá e falei, nossa, eu tô cansado, mano, vontade de ir embora, não sei nem o que eu tenho que fazer aqui. Mas só foi uma vez, entendeu? Caramba. Porque na grande maioria, às vezes eu tenho preguiça de ir, mas depois que tá lá, mano, tô lá. Então, veja, essa pergunta. Essa é a objetividade. Por que eu falei isso, Murilo? Aproveitando a questão da ferramenta chamada cérebro no seu negócio, no seu corpo, o que você faz? Se você sabe que a sua taxa de conversão é 99,9% dentro da academia, quando você estiver desanimado, o que você vai fazer? Eu vou ter que ir lá para academia. Você vai para academia, porque lá você não desiste, você é atuante. Você chega lá e você vai converter. Então, o funil de vendas ele é aplicado em qualquer coisa. Se eu sei que a minha taxa de conversão dentro da academia, pisando na academia, dificilmente ou 0,01% eu vou desistir, amigo, eu vou me jogar para lá, eu não vou negociar com o meu cérebro. Estou aqui desanimado, ai meu Deus, tá bom, então eu vou desligar meu pensamento, pegar as minhas perninhas, andar até a academia e lá eu vou executar o que eu tenho que fazer, porque a minha taxa de conversão lá é mais elevada. Certa vez um amigo solicitou um vinho específico, eu sabia que eu não tinha em loja, né? Ele falou, tem um vinho tal, eu tomei esses dias, adorei, eu sabia que eu não tinha. Imediatamente falei, tem sim, pode passar lá. E era caminho para ele, né? Ele passava perto, lógico que eu não ia sacanear o cara.
Ele passava perto, eu falei, sim, passa lá que tem. Imediatamente eu mandei mensagem para o vendedor. Falei assim, ó, o fulano de tal vai passar aí, ele vai procurar esse vinho. Não tem esse vinho, mas certamente você vai recomendar outros vinhos parecidos, porque ele não vai aí para simplesmente olhar e se não tiver ele vai embora. Porque eu sei, Murilo, que a taxa de conversão dos meus vendedores é 99,9%. Então esse cara vai assistir esse episódio hoje e vai falar maldito Santiago. Raramente o cara vai chegar lá. Mas o vinho era bom? Não, e veja, e olha só, eu falei, não só ele vai passar aí, ele vai levar o vinho, como ele também vai encomendar, e quando chegar esse vinho, ele vai comprar 2, ou seja, você vai executar 2 vendas com uma pessoa. E foi exatamente o que aconteceu. Então eu sei que a taxa de conversão dos meus vendedores é 99%. Né? Então eu mandei o cara para lá sabendo que o vendedor ia atendê-lo e ia recomendá-lo algo e ele ia sair de lá com alguma coisa, naturalmente ia falar, mas quando que chega o vinho? Ah, chega essa semana. Tá bom, então quando chegar me avisa que eu venho buscar. E aí eu efetivei 2 vendas e se o vinho tivesse, eu só ia efetivar uma. Ou seja, você entendeu a matemática? Sim. A gente tem que saber usar, Murilo, exatamente... Esta máquina não faz essa cara, não faz essa cara. O amargo faz bem, cara, pro fígado, faz bem. Adapta esse... Não, vai, chimarrão, ó, tá aqui, ó. Pra quem não sabe, também toma chimarrão, tem esse hábito aí. Que chupou um limão aqui, eu demorei uma hora pra provar, quando eu provei, eu falei, não, devolve. Então, Murilo, só para você entender que até mesmo no marketing digital, a gente calcula o ROI, a gente calcula o CAC, né? Que é o ROI, é o retorno sobre investimento, CAC é o custo de aquisição de cliente, e tem o lifetime, né? O valor do tempo do cliente. Então você tem que saber tudo isso, você vai calculando tudo isso. E quando você entende que tudo depende de um funil de vendas, ou seja, onde eu tenho que ajustar para melhorar, cara, na vida é a mesma coisa. Então, se eu sei que a minha taxa de conversão pisando na academia é 99,9%, amigo, eu não vou negociar com o meu cérebro. Eu vou trapacear o meu cérebro. Quando ele começar a dar desculpas de que não quer treinar, eu vou descer para a academia igual um zumbi. Eu vou descer e quando eu chegar lá, eu vou falar, amigo, te peguei, ó para onde eu te trouxe. Boa, acabou. vou fazer isso. Então é usar quando você fizer isso a primeira vez, Murilo, quando você estiver desanimado, cara, pega um dia que você estiver desanimado, simplesmente vá como um zumbi para academia, e aí você vai chegar lá e vai treinar, ainda que demore mais um pouquinho, tem um tempo maior, mas aí você vai lembrar dessa conversa, você lembra dessa conversa, vai falar, cara, realmente o negócio funciona, porque funciona, o tempo que você vai falar, poxa, eu vim até aqui, para voltar sem fazer nada, o peso, aí o que a gente está trabalhando? Murilo, o peso de você ir e desistir te coloca como um fracassado. Você não quer ser um fracassado. Exatamente. Então é melhor, eu já estou aqui, faço, do que nem tentei. Se eu nem tentar, se eu nem usar minha energia para fazer, eu lido melhor com isso, do que chegar lá e não conseguir. Entende? Então muitas pessoas desistem de iniciar a execução, porque é muito mais fácil você dizer a si mesmo, eu nem comecei a fazer, se eu tivesse feito talvez eu teria conseguido, do que comecei e desisti. É muito mais pesado, cara. Comecei e desisti. Você tem que lidar com o seu fracasso, com a sua incompetência. Cara, eu já incompetência não é ruim, esse tá? fato ainda de academia, uma vez eu fui até pra academia e esqueci meu tênis. Eu falei, caraca, esqueci o tênis. Eu tinha acabado de sair do trabalho, já tava de bermuda, regata. Aí de repente eu olho pro um sapato social, aquela meia preta até a canela. Aí eu falei, mano, e agora? Tô aqui já, bora, bala, filho, vamos puxar ferro. Mas foi até engraçado. Joga as camisas social pra cima. Sim. Não, isso foi em 2008, 2009, na verdade, que eu trabalhava em Guarulhos. E o pessoal ainda zoou com a minha cara da academia. Você tá de sapato social, meu, você tá de brincadeira. Dia seguinte o cara fez a mesma coisa que ele também esqueceu. Então, uma coisa levou a outra, né? Pô, da hora. Da hora. E assim, já que nós falamos tanto de adendo, deixa eu fazer mais um, né? Cara, eu sempre falo do Brunão, né, que tá atrás da mesa ali. Né, mas o Setcast agora a gente tem mais 2 caboclos que vieram pra gente. 2 integrantes, né? 2 integrantes. Um que talvez eu acredito que ele não vai aparecer muito na câmera, mas a função dele é ser um dos câmeras, né? O Gustavão, que tá ali. Né? O Gustavo, ele. Olha aí, cheguei. Dá um oizinho aí, ó. Mostra os looks aí,
Aí, ó. Temos o Gustavão agora, parte do time. Ele que vai fazer esse filtro, né, na questão do marketing digital. E nós temos aí o Danilo, né? O Danilo, ele não mora aqui na Irlanda, ele mora em Portugal. Ele, coincidentemente, ele é irmão do Santiago, né? Beijo, Danilo. Né? Mas ele também é outro mano aí da hora que vai ajudar pra acrescentar aqui nas edições do vídeo. Né? Então é isso, né? Dentro de tudo isso que nós estamos falando, primeiro nós projetamos e, cara, dentro desse projeto nós entendemos que, mano, ou eu vou viver no mundo do sonho ou eu vou começar a caminhar. E dentro dessa caminhada foram gerando consequências, tanto boas quanto ruins, e uma delas foi com que, mano, o Setcast precisa crescer nessa área. E nós estamos investindo. Sim. Né? Correndo atrás do que... Acredito que no começo acabou sendo um pouco mais complicado, né? Por conta de horários. Mas conforme a gente vai conversando, a gente vai sempre acertando as coisinhas que precisam ser corrigidas, né? Não é mais complicado com o tempo, mas a gente vai... Mas fica gostoso. É o que a gente quer, não quer complicar, porque tá fácil, né? Como diz o amigo meu, preciso arrumar um problema pra minha cabeça. E veja que toda a situação... Né, hoje, Murilo, Vitor, Santiago, quando a gente pensa no reforço social, comprometimento social, a gente também usa muito isso na condição mental. Se eu começo um projeto sozinho, eu posso de repente fingir que nem fui. Né? Então ninguém sabe, só eu mesmo, eu vou lá e fico comigo mesmo e finalizo. Só que quando eu falo para as pessoas, eu me comprometo com elas. Quando eu agrego as pessoas ao meu projeto, aí fica mais poderoso ainda. Sim. Porque imagina, para um de vocês hoje desistir, olha o problemão que vocês vão lidar aí, ó. Todos vocês, quem já está envolvido, os entrevistados, poxa, todo mundo participou. Então você cria um comprometimento social, isso é muito poderoso para o cérebro. Porque você, veja, fui para academia, vou fracassar, né? Se eu for embora vai ser um peso. Só que quando eu fracasso com o coletivo é pior ainda. Então quanto mais pessoas, por isso que eu sempre incentivo, cara, você usa rede social, usa Instagram, Facebook, divulga, né? Mostra, mas fica mostrando que eu estou treinando, ninguém quer saber, mas ninguém quer saber, mas é um comprometimento social seu. Sim. As pessoas, você interiormente está se comprometendo com os outros de que se eu estou acima do peso, eu quero chegar num peso ideal. Se eu estou abaixo do peso, eu quero chegar num peso ideal. Se eu estou sedentário, eu quero chegar num nível de saúde ideal. Você se compromete com aquilo em relação às pessoas. Isso gera um poder muito maior. Muito maior, porque isso já vem da nossa gênese de grupo, desde da época da caverna. Que o homem que era inútil e não cumpria com o que falava, ele era deixado para trás. Porque as pessoas não confiavam nele. Então a gente tem um vínculo mental muito poderoso quando a gente agrega valor social aos nossos afazeres. Por isso que normalmente a gente busca sócios, né? Porque a gente quer um comprometimento com o outro. Isso já vem da nossa gênese antropológica. Veja, não estou nem falando só aqui do mental, psicológico, estou falando do antropológico, que aí já envolve o nosso DNA. Né? Então a gente traz isso no nosso DNA. Quer desistir, Murilo? Vai desistir de treinar? Semana que vem eu vou mandar uma mensagem aí pra vocês e falar: aí, Murilo, como é que tá a academia? Você vai ter que ter a cara de pau de falar pra mim: Santiago, então, veja bem, tudo aquilo que a gente conversou foi uma balela, tudo aquilo que aquele convidado, aquela pessoa falou, foi uma balela. Eu não consegui cumprir, cara. Verdade. É mais fácil, não, pior que foi a mesma, foi esse pensamento que eu tive, que acho que a gente teve uma entrevista, foi numa terça, acredito que foi na quarta, entendeu? Foi que eu acordei e falei, mano, tem que ir. E eu que mandei mensagem. Mais fácil eu ir. Isso aí. Não, mas eu que mandei mensagem pro Gui lá do Jiu-Jitsu. É isso. Eu mandei hoje. É isso, tem que ir agora. Ele falou, eu quero ver a data e tal. Eu falei, tá bom, essa aqui. O Gui deu 30% de desconto pra quem assistiu o Setcast e ele falou, mano, agora tem que ir, Tem que ir. Não, agora veja que interessante, né? Teve uma situação que eu peguei um cliente que estava com problemas financeiros. Ele e a esposa dele, olha como é mental o negócio, hein? Ele e a esposa dele, problemas financeiros, gastavam mais do que podiam. Tinham ali um padrão de vida, diminuíram um pouco e não conseguiam baixar, porque já estavam adaptados. Entrava ali uma questão de ego, hábitos, etc. O que acontece? Falei, cara, vocês precisam de um gestor financeiro. Eu tenho um contador aqui, eu posso indicar para vocês que ele vai organizar a finança. Ele falou, poxa, Santiago, mas eu já estou com problema, você ainda vai me dar um cara para pagar? Falei, cara, fica tranquilo. Qual que foi a solução? Não demorou, assim, é lógico, ele
Ele demorou 2 a 3 meses para resolver a questão financeira e organizar. Ele ficou ali com uma dívida que ele teve que renegociar com o banco e tudo mais. Mas o que esse administrador fez? O que esse cara fez na conta desse casal? Ele simplesmente, o marido, ele não sabia dizer não para o filho, não tenho dinheiro para fazer isso. O marido não sabia dizer não, olha, eu não posso porque minha conta, meu dinheiro não deu. Ele não sabia dizer não e ele gerenciava o dinheiro. Então ele sempre atendia a demanda da mulher, depois eu dou um jeito. Atendia a demanda da família, depois eu dou um jeito. Quando veio o administrador falou assim, olha, vocês podem gastar aqui neste final de semana X. Aí o cara olhou e falou assim, olha, não sou eu que estou dizendo, é ele. É ele. Ou seja, ele transferiu a autoridade. O problema do cara no problema financeiro dele era ego. Não era má gestão financeira, era ego. Ele não conseguia dizer não. Porque o dizer não para ele, para o filho, dizer não para a esposa, doía muito. Era dizer para si mesmo que não estava arcando com uma condição familiar, que não estava dando suporte. Agora, o administrador não. Olha, alguém que a gente contratou para nos mostrar quanto nós podemos investir num final de semana, sair, curtir. Ó, se a gente sair e for para esse restaurante, a gente vai ter que ir, sei lá, para uma pracinha brincar com o nosso filho no domingo. E era assim. Então ficou mais fácil e a vida dele entrou num eixo. Qual que era o problema? Má gestão financeira? Não, amigo, era ego. Quando transferiu, veja, a ilusão dele de que ele ia investir numa pessoa para pagar ia ficar pior do que estava, não, amigo. Você vai investir numa pessoa que vai dizer não para você. E você vai aceitar aquilo porque ela vai determinar o quanto você pode gastar neste final de semana. O quanto você pode gastar durante a semana. E você vai ter que seguir essa regra porque você é um cara disciplinado. Só que o seu ego atrapalha a sua disciplina. Né? Eu quero ficar forte, sou um cara disciplinado, mas aí eu quero ficar bonito logo. Sou um cara ansioso, o que eu faço? Tomo anabolizante. Você entendeu? É isso. Então a gente tem que saber o que é psicológico, o que é biológico, o que é mental e o que faz parte aí de uma condição que está além. Tem que saber de onde vem a gênese da coisa. Se a gente não souber, se a gente tem que operar no mental, no psicológico, no emocional, no biológico, cara, a gente vai ficar patinando. Sacou? Então qualquer análise a gente precisa entender onde está a gênese do problema. Nesse caso ele falou, preciso aprender sobre gestão financeira. Você precisa trabalhar o seu ego. Como a gente não vai ter tempo, senão você vai se ferrar cada vez mais com a sua grana, contrata esse cara aqui, que eu já tiro você, tiro o seu ego da frente e coloco esse cara para coordenar suas finanças. Resolvido o problema. Em 3 meses ele já estava direcionado, pagando o banco direitinho, hoje já está mais tranquilo porque ele está numa linearidade, né, financeira. Então está mais tranquilo. Mesmo. Bacana. Isso é legal. É aquela, sacou, né? Como a mente funciona, como o cérebro funciona? Isso é interessante demais, porque é igual... É uma sensibilidade do negócio, né? Para muitos, talvez, falam, mano, você precisa aprender gestão financeira. Mas não, na verdade, você precisa só cortar esse ego seu e transferir talvez uma coisa que você não tá dando conta. Entenda que você não tá dando conta, transfere, investe ali. Ah, tô quebrado, investe, porque vale a pena e o retorno vem. Né? Como que você vai fazer, né, para fazer esses investimentos? Como que você vai trabalhar a sua mentalidade para você chegar no ponto que você quer? Exatamente. Então, muitas vezes, Vitor e Murilo, os caras já investem com dor. Ai, vou ter que guardar, já não tenho dinheiro, vou ter que tirar do meu divertimento hoje. Ele não consegue mensurar o benefício disso. Cara, eu já tiro assim que eu recebo. É a primeira coisa que eu faço. Eu tô me pagando primeiro. Então eu tiro isso do meu salário. Primeira coisa que eu faço, eu me pago. Meu pagamento mando dinheiro pro Brasil, ponho dinheiro aqui, invisto ali. Faço eu vou fazendo de pouquinho em pouquinho, porque lá na frente é isso que vai fazer diferença. A única que eu aprendi esses tempos aí atrás. Só muda isso aí, ó. Não é lá na frente, Vitor. Como é que você se sente quando você se sente equilibrado com as suas finanças? Eu me sinto super feliz quando eu vejo que eu já consigo fazer isso logo na hora. Então isso muda na hora. Isso muda na hora. O que eu digo lá na frente é que a única variável é o tamanho que vai aumentar. A única variável que vai realmente me dar resultado é o N, né, que é tempo. Então lá na frente eu vou ver todo esse esforço que eu tenho feito hoje e eu vou chegar pra mim e vou falar, pô, Vitor, parabéns, dou aquele tapinha nas costas, você conseguiu. E foi uma coisa que eu falei pro Santiago, a gente teve essa conversa depois da entrevista do Ale. Do Ale, né? E eu falei, ô Santiago, eu acho que você só não é rico hoje na sua vida por uma questão de tempo. Aí ele, como assim? Eu falei, mano, porque tudo que você tá fazendo hoje
tá rentável, tá da hora, eu acho que vai dar certo. Então, o que te impede hoje de falar que eu sou rico é porque não passou ainda talvez 2, 3, 5 anos. É só o fator N. Mas tá tudo certo, continua nesse caminho. Olha, não. Obrigado, viu? De nada, Tamo mais. Falei isso pro Vitor ontem também, questão de operacional de trade. Eu falei, mano, não vai mudar nada. Hoje você opera com 1, só que daqui 10 anos você não vai estar com 1 mais, você vai estar com 10 lá na mão, 10 contratos operando, entendeu? Mas o mais importante, cara... Sabe aquele filme do De Volta para o Futuro? Sabe aquele filme De Volta para o Futuro? Sim, 2 ou 3. Vamos pegar o 1 que ele vai pro passado. Sabe quando ele muda o passado e o cara da foto começa a desaparecer, que é o eu do futuro? Sim. Lembra dele? Ele faz errado no passado, o eu do futuro começa a desaparecer. Eu uso muito essa técnica para lidar com isso que vocês estão falando, que é o quê? Quem é esse cara no futuro, Vitor, por exemplo, que você está investindo? Quem é esse eu que vai olhar e vai dar esse tapinha nas suas costas? Então, quando você pensar em falhar com ele, você olha para a ideia mental dele e você vai perceber que ele começa a desaparecer. Sim. Sacou? Quando você falhar com... Porque ele já existe. É só uma questão de chegar neste momento da existência dele, que você vai incorporá-lo. Só que se você não fizer o que é para ser feito, o que você combinou com ele lá na frente, ele deixa de existir lá na frente. Então é a mesma coisa do De Volta para o Futuro. A diferença é que a gente está lidando literalmente com o futuro e não com o passado, que se projeta num futuro já existente, né? Mas num futuro que a gente constrói. Mas eu construo esse cara do futuro também. E eu quero esse cara do futuro bem. Então toda vez que eu falho ou há uma possibilidade de falhar com ele, esse eu do futuro já começa a me olhar e desaparecer. Aí eu falo, opa, peraí, vou pra academia, vou cuidar da minha saúde. Opa, vou investir aqui, vou fazer esse esforço aqui a mais para poder gerenciar e ter aí Opa, vou estudar aqui para ser, agregar conhecimento para chegar no futuro melhor, chegar como eu projetei este cara. Então tudo é projeção. Então façam esse exercício basicamente, que cara, vocês vão ter todo esse resultado. E aí, Murilo, aproveitando a questão da academia, projeta esse cara, como é que esse cara vai estar mais saudável lá na frente? Então imagina ele em quanto tempo, e toda vez que você pensa, pô, que desmotivação, olha para esse cara e você vai vê-lo fazendo o quê? Desaparecendo. Entende? Aí você vai falar, opa, não deixa eu ir e fortalecer esse americano, aí realmente ele desaparece. Fortalecer. Então, cara amassa ele. Olha o tamanho do menino lá que vem contra mim, é daquele ali pra cima, ó. É isso aí. Então é mais ou menos essa ideia. Existem técnicas que dá para trabalhar, mas no fim é isso aí, é mental, a gente entender como que funciona, usar essa máquina como o Murilo colocou, a favor de você mesmo, entender que sim, existe uma questão genética, epigenética, biológica, que interferem no processo, podem interferir tanto positivamente como negativamente, mas existe uma situação que se chama esforço, dedicação, disciplina, que pode sim dar conta disso. Então o Elon Musk, ele é um cara predisposto, ele pode ser um cara predisposto a isso, só que sem disciplina, sem dedicação e sem perseverança, o cara não faz, sem constância, ele não chega. Então a disciplina, ela supera a motivação, porque a disciplina ela é constante, enquanto a motivação ela é um gás. Então eu prefiro muito mais lidar com pessoas constantes e disciplinadas, que às vezes dão ali uma estrutura média, do que lidar com pessoas que são explosivas, mas não têm constância. São pessoas ali aleatórias, pessoas que voláteis. Eu prefiro lidar com pessoas constantes. Da hora. Pô, Santiago, a gente vai agradecer pra caramba você, porque esse papo aí foi enriquecedor. Viu? Dá até pra... Eu que agradeço. Santiago, você tem mais alguma coisa a agregar pra gente finalizar aqui a sessão de terapia? Dá um bug naturalmente. Naturalmente é isso. Aproveitem a jornada, eu aproveito a jornada, então eu passo algo que eu tenho como mantra diário, como que eu estou me sentindo hoje fazendo o que eu estou fazendo? É isso, esse é o meu norte. E se eu estou me sentindo bem, ainda que seja um esforço. Veja, hoje eu vou aqui, eu acordei 6 horas da manhã, eu vou até às 11 hoje, porque tiveram alguns acúmulos, eu coloquei vocês no meio do processo também, tive de fazer uns ajustes, só que eu vou fazer com alegria. Meu corpo vai cansar, mas aí eu durmo e recupero. Agora, se eu perder as oportunidades, talvez elas não voltem mais. Então, perseverem e entendam o que isso agrega para vocês hoje, nesse momento da vida de vocês. E quando vocês entenderem esse significado, aí a coisa já vai começar a agir naturalmente. E não o que isso vai fazer um dia por vocês, mas sim o que isso já faz hoje por vocês.
E esse é o reforço que vocês precisam. Eu não tomo de repente uma taça de vinho hoje para ter prazer amanhã. Eu tomo uma taça de vinho hoje para dar o prazer agora. Senão talvez eu não tomaria. Porque eu falo, poxa, será que eu quero um prazer amanhã disso aqui? Não, eu quero prazer agora. Né? Então, o que isso agrega de prazer, de satisfação, de crescimento agora na vida de vocês? Né? Então, o que investir faz bem, aí colocando a sua situação, Vitor, o que faz bem para você agora? Cara, eu me sinto bem quando consigo cumprir com aquilo que é importante para mim. Para o Murilo, cara, estou na academia agora, o meu nível de conversão aqui é tal, e eu me sinto bem fazendo isso agora. O resultado lá na frente ele vai vir, mas eu me sinto bem agora fazendo isso. Sacou? Aí faz toda a diferença, cara. Aí a gente está vivendo agora. Entende? E a consequência disso é outra coisa. A consequência disso eu vou viver amanhã. Entende? Aí eu já estarei projetando outras coisas. Então relaxa, é agora. Vocês nunca vão viver o amanhã. É sempre o agora. Então o meu prazer é estar aqui agora. Igual a gente fez lá aquela entrevista, não foi pro ar porque houve algumas intercorrências, mas tudo bem, me deu prazer naquele momento, senão eu não faria hoje. Se eu fizesse pelo resultado, eu ia falar, não, cara, é melhor não, ficar para uma... Não, vamos fazer de novo, porque me deu prazer naquele momento e vai me dar prazer novamente. E se me chamar de novo, vai ser um outro prazer. Top. Então a gente vai fazer outro prazer. Muito obrigado, Thiago, muito obrigado, cara. Muito obrigado aí mais uma vez. Valeu vocês. Mais uma vez enriquecedor. Querem fazer um fechamento? Mais uma vez enriquecedor e mais uma vez que você está assistindo aí, não se esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo, compartilha com o pessoal da família. Clica na porra do sininho, mano. Você não tá clicando na porra do sininho. Comenta também. E comenta também, fala aí o que você quer saber, o que você gostaria de conversar com a gente, o assunto que você gostaria de escutar. E, pô, agradecer mais uma vez aí, Santiago. Se você quiser passar suas redes sociais mais uma vez, da loja de vinhos também. A gente gosta de vinho. Então, da loja é Armazém Portugal, no Instagram, né? Armazém Portugal 1505. E o meu pessoal é Santiago_Gomes. Desculpa, é Santiago Gomes 80. Santiago Gomes 80. Aí depois, até na hora da publicação, vocês põem aí embaixo, talvez do lado direito, lado esquerdo. Sim, ou não? O Instagram dele Santiago Gomes 80. Aí estamos lá, eu coloco vários conteúdos lá voltados a essas reflexões que nós tivemos aqui. Então, vai agregar também as reflexões lá. O Santiago, ele curte algumas coisas lá. Sou seu fã, cara. Não só mais do YouTube, mas Instagram, Spotify e... Deezer também, Deezer. Segue lá, dá o like, compartilha. O Setcast só tem essa missão, levar conhecimento pra vocês. Bater esse papo bacana. Top. Thiago, foi uma honra. Espero um dia estar tomando um vinho aí na sua loja. Um chimarrão também? Chimarrão vou deixar pro seu Thiago. Vinho. Mas, cara, satisfação, uma honra ter contigo. A última conversa foi sensacional. Essa de hoje também maravilhosa. Top. Né? Então, agradeço também o Vitão aí que tá de volta. Graças a Deus voltou o Vitão. Né? Mais uma vez, Gustavo, Bruno, Santiago. É nóis. Tamo junto. Junto. Valeu. Semana que vem.